Olá, alunos do nono ano. Estou com saudades de vocês. Espero que vocês e suas famílias estejam bem. Quanto a mim e minha família estão bem. Hoje a gente vai dar continuidade a um assunto que eu abordei na aula anterior, antes do recesso e dos feriados, que era a representação de dados através de mapas. Hoje é parte 2. Espero que vocês saiam dessa aula entendendo bem o que é uma anamorfose geográfica e conhecendo os mapas temáticos relacionando com questões sociais, ambientais, econômicas, culturais, políticas de diferentes áreas da Terra. Em primeiro lugar, vamos falar sobre uma coisa que a gente já falou, mas a gente vai relembrar e vai entender melhor. Anamorfose geográfica ou cartográfica. O que é? É uma representação que distorce uma área do mapa para explicar um fenômeno. Então, existe um fenômeno a ser explicado. Seja a população, seja a fome no mundo e assim por diante. Eu vou distorcer a área onde o fenômeno é mais forte. Eu não vou me importar em retratar fielmente as áreas do mapa. O que me importa é que vocês percebam o destaque, o aumento do fenômeno através dessa deformação que eu vou criar no mapa. Então, olha lá, exemplos. Olha aqui um exemplo. Aqui a gente tem um mapa que está falando sobre a emissão de CO2 por conta do uso de combustíveis fósseis na atmosfera. O que acontece? Você pode perceber que algumas áreas da Terra estão extremamente deformadas. Você pega aqui a América do Norte, mais especificamente Estados Unidos e Canadá, a Europa e a Ásia, totalmente deformada, sendo a Ásia a maior. O que eu quero dizer com isso? Aonde eu deformei mais, eu quero dizer que tem mais emissão de CO2, ou seja, gás carbônico, por uso de combustíveis fósseis. Então, assim, essas áreas é o meu foco, porque essas áreas é o perigo da questão ambiental. Então, aqui ainda está uma perguntinha. Qual o problema ambiental apresentado na imagem? O excesso de gases na atmosfera, principalmente CO2, gás carbônico, pelo uso excessivo de combustíveis fósseis. Então, a anamorfose está nessa deformação para eu representar onde é mais forte esse fenômeno. O mapa que eu apresentei para vocês com a anamorfose tinha um objetivo, falar da questão ambiental. Então, por exemplo, eu estaria dando uma aula de questão ambiental, eu quero frisar para vocês o perigo que a gente corre, então eu ia mostrar o mapa de anamorfose e apresentar para vocês onde as áreas que mais emite esse gás carbônico na atmosfera. Eu vou explicar efeito estufa, eu vou explicar aquecimento global. A gente apresenta aquele mapa. E por quê? Só para vocês entenderem, efeito estufa é um fenômeno natural. Como, professor, é um fenômeno natural, eu pensei que era só uma coisa ruim. Não.
O efeito estufa é um fenômeno natural porque ele trouxe equilíbrio térmico para o planeta. Então, é a dosagem do remédio que dá a doença. Então, se eu exagerar no remédio, ele vai ser ruim para mim. Eu estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico, fico quieta, espero, esse analgésico vai me fazer bem, vai passar a minha dor de cabeça. Agora, se eu não esperar ele agir no meu corpo, não passou a dor de cabeça, eu tomo outro, pode virar até uma overdose, eu posso morrer por conta do excesso de remédio que eu tomei, o excesso de analgésico. Assim é o planeta. O CO2 é responsável pelo equilíbrio térmico do planeta. Ele nem sempre foi o vilão do planeta. O que fez ele virar o vilão do planeta foi o excesso. Os gases presentes na atmosfera são importantes, como o vapor d'água e outras partículas em suspensão têm a função de absorver o calor irradiado na superfície. O que acontece? Quando eu mando muito gás carbônico para o planeta, o efeito estufa, que era uma coisa boa, vira uma coisa ruim. Porque a emissão de grandes volumes de gases poluentes, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, ele vai intensificar a absorção e provoca uma espécie de barreira de calor na atmosfera. Vou dar um exemplo bem simples que eu dou sempre nas minhas aulas de geografia para a gente perceber o problema que isso pode ocasionar no planeta. Vamos pensar que eu peguei meu carro, eu estou com um carro que não tem ar-condicionado, e aí eu vou para o centro de São Paulo. E eu dou azar de esquentar muito tempo. Então fica um calor lascado. Abre os vidros. Mas eu tenho medo de ser assaltada, passar no farol, eu fecho todos os vidros. O que vai acontecer? Aquele calor que está lá fora, mesmo com os vidros fechados, ele vai entrar. Eu não consigo barrar que o calor entre no meu carro, ele vai entrar com toda a força. Vou ficar até passando mal, mas eu não quero abrir o vidro porque eu tenho medo de andar com o vidro aberto e eu não tenho ar-condicionado. Ele entrou, mas por os vidros estarem fechados, ele não consegue sair. Vai virar uma estufa dentro do meu carro e essa estufa pode me matar. Vira e mexe a gente escuta notícias, né? Principalmente no verão nos Estados Unidos, aquele povo doido, né? Sai para fazer compra e leva o cachorro, leva o filhinho pequeno, aí chega lá no supermercado, não quer levar o filhinho, fala, eu vou rápido lá dentro do supermercado e volto. Já houve vários casos de ele ficar lá conversando, encontrou um amigo, demorar, esquecer a criança ou o cachorro dentro do carro. E, infelizmente, quando voltar, a criança ou o cachorro estar morto. E isso acontece por quê? Porque o vidro do carro não impede que o calor entre, mas se eu não abrir o vidro, ele vai ficar lá dentro. Então, aquela situação vai levar ao óbito de um cachorro, por exemplo, que ficou lá dentro, que eu deixei lá dentro. Com o planeta, isso também acontece no sentido que se eu tenho excesso de gases, ele forma uma barreira
e não deixa o calor que tem na Terra se dissipar. O calor que tem, por conta da poluição, dos prédios, falta de árvore, então um calorão. E aí formou-se aqueles gases de CO2, formou-se uma barreira e não deixa sair. O que vai acontecer? Vai aquecer e resfriar a Terra. Aquecer porque aquele calor vai ficar concentrado ali. Só que esse calor concentrado vai fazer com que derreta as calotas de gelo, lembrando que tem calotas do tamanho do estado de São Paulo. Então derrete ali. Para onde vai todo esse montante de gelo que virou água, que não é pouco? Ele vai para os oceanos. O aumento do nível do mar vai trazer um desconforto e um desequilíbrio em áreas próximas ao litoral. Então, assim, algumas cidades que estão abaixo do nível do mar pode simplesmente desaparecer. Sem falar do resfriamento dessas águas litorâneas e congelamentos de cidades. Em algumas partes vai superaquecer em um calor de 50 graus que é impossível respirar. Então, assim, aquele mapa serviria para a gente explicar o alerta que tem o planeta com relação à emissão de gases. E aí eles fizeram através da anamorfose, que a anamorfose é como um choque. É como se eu tirasse uma foto e desse zoom. Quando a gente dá zoom em alguma coisa, não é porque a gente quer chamar a atenção daquela coisa. A anamorfose também deu um zoom em áreas que emitem muito CO2 na atmosfera. Para a gente se preocupar com a questão ambiental que é originado por essa situação. Então, percebe a importância do estudo através de mapas com anamorfose. É muito mais fácil a gente identificar o fenômeno. Aqui, mais um exemplo de anamorfose, só que agora falando em epidemias. 2001, 2017. Epidemias. Agora tem? Não. Agora o que a gente tem é uma pandemia. Mas qual a diferença de epidemia para pandemia? Epidemia é quando é concentrado em poucas áreas. Então, concentra-se uma determinada doença que vira um surto, vira uma epidemia naquele lugar. A pandemia não, ela se espalha pelo mundo, como foi o caso da Covid-19. Ela espalhou para todos os continentes, então ela se tornou uma pandemia. Aqui no caso, está falando de uma epidemia que era gravíssima e ainda é grave em algumas áreas da Terra, porque ela se espalha muito fácil, só que graças a Deus ficou concentrado em um lugar só. Graças a Deus por ela não ter se espalhado, mas uma tristeza por ter se concentrado no continente mais pobre do planeta, que é a África. Percebe-se no centro do mapa essa área em verde mais claro, em verde mais escuro lá ao sul. Esta área aí, a anamorfose foi eu exagerar o tamanho da África para explicar que de 2001 a 2017 teve um surto muito grave que virou uma epidemia, que a gente vai ver a seguir. O OMS declara alto risco de epidemia de ebola na África Ocidental. Ebola é uma doença hemorrágica, é uma febre hemorrágica. Em 5 dias, tchau, tchau.
5 dias a pessoa morre. É muito grave. Felizmente, não se dissipou pelo mundo, mas é uma doença gravíssima. Lá, naquele mapa de anamorfose, estava denunciando que na África o risco de ebola é muito grande. Então, assim, países como Guiné, Serra Leoa, Libéria, que são países muito pobres, essa doença se tornou uma epidemia. Até hoje ainda tem muito em algumas áreas lá. Melhorou bastante com as ajudas aí e com alguns cuidados, mas é uma doença muito grave, né? Então, o mapa de anamorfose ajudou a gente perceber que esse alto risco de epidemia aconteceu na África, porque lá o destaque era a África. Enfim, o mapa comum, ele está meio esticado assim, mas é um mapa comum, um mapa tradicional, né, onde os países estão coloridos, é usado uma técnica que vocês já sabem, quem foi meus alunos já sabe que eu já expliquei, que é uma técnica monocromática, onde o uso das cores é através dos tons. Então, você usa uma mesma classe de cores, só muda o tom. Então, aqui é para explicar a população onde tem um número maior de população e um número menor. E aí eles usam essa técnica. Onde está mais escuro é onde a população é maior. Onde está mais claro, onde é menor. Vou pegar 2 exemplos. A China e a Índia está bem escuro, porque a população é muito, muito grande. Então, esse grande é o meu destaque. Então, eles coloriram com marrom escuro. Já pego aqui na Groenlândia, bem claro. Canadá, claro. São áreas onde você tem uma população menor. Maiores e menores populações, como a gente já estudou, está relacionado à riqueza dos países, a clima, a áreas inóspitas ou não. O que é uma área inóspita? Uma área de difícil acesso por conta de algum problema. Ou é um lugar muito gelado, ou tem um deserto, ou tem uma floresta muito fechada. A dificuldade de infraestrutura faz com que as pessoas saiam de alguns lugares e migrem para outros. Então você percebe que algumas áreas mais escuras são lugares onde poderão ter uma infraestrutura melhor, então você vai ter um número de população maior, ok? Então, assim, é um mapa tradicional. Mais escuro, população maior. Menos escuro, população menor. A anamorfose geográfica, o país é redesenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação. Polígono, lembra de geometria, sofre uma deformação proporcional a quê? A um tema de interesse. Então, se eu estou falando de população, a deformação de tamanho maior vai ser onde tem maior população. PIB, Produto Interno Bruto, riqueza de um país. Eu vou deformar e aumentar os países onde o PIB é maior e assim por diante. Tudo tem a ver
com o que eu queira explicar. Visualizar o tema é uma forma mais direta, então é mais fácil vocês baterem o olho e perceber com o mapa com anamorfose do que com o mapa tradicional. Mapa tradicional, você olha, você vai olhar a legenda, você vai até entender. Agora, com anamorfose, falou, países pobres do mundo, daí aparece aqueles países bem gordão, e aí você vai ver, nossa, esse país é bem pobre. Então, é um destaque de forma mais direta. Aqui eu apresento a anamorfose da população mundial. Olha como aqui é mais direto. Vocês viram aquele mapa tradicional. Esse daqui é um mapa de anamorfose. Você já bateu o olho, você já vê Índia e China. Gigante, desproporcional. Aí você, antes de olhar na legenda, você já se toca que aí é o lugar de maior população, ok? É claro que a legenda, você também pode recorrer à legenda. A legenda está explicando. Quanto mais escuro, maior a população. Mas você quase que não precisa nem olhar na legenda para perceber que eles exageraram no tamanho da Índia e da China, porque são as maiores populações do mundo, ok? Muito bem, meus caros alunos, chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Espero que ela tenha sido produtiva, mas de qualquer jeito a gente vai estar fazendo atividades, né, que o vídeo vai ilustrá-lo, vai ilustrar vocês conseguirem fazer com maior tranquilidade. Esse vídeo pode ser visto quantas vezes você quiser e necessitar. Não é porque você viu uma vez, eu já entendi. Não, não entendi. Assista o vídeo novamente. Pega um tempinho lá para prestar atenção no que a gente está falando e continue pesquisando, seja na internet, seja no livro didático, continue pesquisando sobre o assunto. Isso daí vai ajudar muito vocês a entenderem fenômenos mundiais através dos mapas. Um abraço, fiquem bem, tomem cuidado, não vai para aglomerações, fique em casa e quando sair, use máscara, lave as mãos. Um abraço, um beijo, eu amo vocês, muitas saudades.